Obrigado. Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para a gente poder estudar um pouquinho, né? Hoje já temos aqui a Carla, né? Nossa Carlinha, Carla Campos, que vai fazer o nosso estudo ali hoje para a gente. Então, já estou pegando a cola dela aqui, já estou lendo aqui, mas como sempre, amigos, vamos fazer a nossa leitura da página para a gente ir se preparando, para a gente poder ter os ouvidos de ouvir que precisamos aí na noite de hoje. Assim, vocês já repararam, tem uma festa ali atrás, né? Mas, se Deus quiser, estamos bem aí de acústica aí, né? Então, vou ler a página do Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, em Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas sem credulidade, por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Vamos orar então, amigos. Queridos irmãos, querido Jesus, querido Pai Celestial, nosso Criador, aqui estamos, chegando mais uma vez à Tua casa, na busca de arrimo, na busca de aconselhamentos, na busca de esperanças para a nossa vida. Ajudai-nos, Senhor, nas enxertias espirituais, para que possamos encontrar o alavancador de nossa encarnação, que nos busca nos momentos, por vezes de alegria, por vezes no momento de dor. Ajuda-nos a encontrar a todo momento a Tua presença e a presença de Deus, nosso Pai, para que possamos a cada dia entendermos as lições que a vida nos coloca para nos tornarmos pessoas melhores. Ajuda-nos, portanto, na noite de hoje, para que a Carla, nossa querida amiga, possa ser a Tua intérprete
e dá-nos, Senhor, ouvidos de ouvir, a fim de que possamos refletir dentro das lições da noite, para também nós nos aproximarmos mais do teu coração. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Carlinha, por favor. Tá bom. Pode? Tá. Ah, tá. Tá bom. Boa noite a todos. E não se turbe o nosso coração com a festa, a música da festa. É um momento de alegria. E nós aqui também reunidos em alegria cristã, vamos juntos refletir sobre as palavras imorredoras do Mestre Jesus. E o tema escolhido hoje faz parte de um estudo do grupo EAD da nossa casa, que é o estudo avançado da doutrina espírita, em que nós estudamos a passagem de João, do Evangelho de João, o evangelho mais espiritual, né, Riva, minha companheira do estudo, então podem brigar com ela também, que João, no capítulo, minha cola aqui, 6, versículos 60 a 71, em que ele vai falar sobre palavras de vida eterna. Eu mudei o título aqui para a gente, para o verbo divino. E eu me encontro aqui hoje no papel de escriba, né? Os escribas eram os doutores da lei que interpretavam o texto ao povo, mas que não tinham autoridade moral para falar. Eles conheciam, mas não tinham autoridade moral. Então, eu me encontro aqui na posição de escriba para passar para vocês um pouco desse nosso estudo da reflexão do EAD. Não vou aqui falar de toda a complexidade dessa passagem muito densa, nem de toda a simbolismo que ele contém, mas vou aqui convidar vocês a adentrar as questões e as assertivas dessa passagem. Bem, essa passagem, ela ocorre logo após a passagem em que o Cristo, na sinagoga de Cafarnaum, ele faz uma explanação. Ele não faz nenhum fenômeno maravilhoso, ele faz apenas uma explanação, evocando a todos a importância do trabalho espiritual. E informa a todos que ele, Jesus, era o pão da vida. E é interessante pensar que até Jesus a gente se alimentava do maná. O maná era uma espécie de mingau que no Velho Testamento, quando eles peregrinaram pelo deserto, caía do céu. É uma coisa muito densa, que era para quando a gente tinha aquela infância espiritual. Era o alimento que a gente necessitava na infância espiritual, mas que era insuficiente para nos dar toda a energia para nosso desenvolvimento espiritual. Mas, com a vinda do Cristo Jesus, nós recebemos o pão da vida. E esse pão da vida é substancioso. Ele, sim, nos dá a energia necessária para que possamos progredir espiritualmente. Porque Jesus é a boa nova de Deus, como gosta de dizer Paulo de Tarso, né? A gente diz a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, mas Paulo de Tarso, nas suas epístolas, ele diz que Jesus é a boa nova de Deus. A sua vida, porque ele não escreveu nada, a sua vida é a boa notícia de Deus. E como disse Beth Genial no estudo do EAD, né? Quando perguntavam para Chico Xavier, qual a novidade, Chico? Qual é a novidade agora? E ele dizia, sempre a mesma, Jesus. Essa é a boa nova que a humanidade não se cansa de ver como nova, porque ainda temos muito que aprender. É curioso pensar que Emmanuel, na pátria espiritual, estuda evangelho. Então vejam que é uma ciência que nós ainda vamos estudar muito e muito. Então, depois dessa passagem, né, muitas das pessoas que ali estavam
na sinagoga de Cafarnaum ficaram estarrecidos. Imagina, um povo muito pobre, humilde. Eram poucos os que detinham condições, né? Então, a maioria era muito simplória. Eles trabalhavam pelo pão de cada dia, para se alimentar e alimentar a sua família. E, de repente, Jesus diz que eles têm que trabalhar mais pelo pão espiritual do que pelo pão material. Eles ficaram confusos, eles ficaram estarrecidos, e muitos daqueles que seguiam a Jesus resolveram voltar atrás. Então, Jesus volta-se para os 12 discípulos e vai fazer as questões e as assertivas que a gente vai discutir aqui agora. Vamos continuar. O verbo. Então, no Evangelho de João, ele começa com essa citação que acho que todo mundo aqui conhece, né? Onde ele coloca Jesus como esse verbo. E o verbo se fez carne e tabernaculou, montou tenda entre nós e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito, junto do Pai, pleno de graça e de verdade. E a gente precisa entender se há diferenças ou semelhanças na palavra verbo, na palavra de vida eterna ou no verbo. Não sou professora de português, quem for me desculpem, mas palavra é um conteúdo, é um vocábulo, né? E todo verbo é uma palavra. Só que diferente de um substantivo que vai nomear uma coisa, o verbo, ele vai dar ação. Então, Jesus é o verbo no sentido de que ele traz a ação divina para todos nós. Ele se corporificou, veio até nós. E eu acho que o grande feito de Jesus não foi a ressuscitação. Não foi ressuscitar, foi encarnar. Encarnar foi muito mais difícil para um espírito da envergadura dele. Mas ele veio, por amor, adensou-se e veio até nós. E no Livro dos Espíritos, na questão 113, eles vão nos explicar que os espíritos puros, ou espíritos de primeira classe, que nós só conhecemos, até onde eu entendo, Jesus Cristo, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam os verbos para a manutenção da harmonia universal. E é interessante como o bom senso encarnado, o Kardec, ele vai destrinchando as coisas para a gente nas obras da codificação. Em obras póstumas, ele começa uma reflexão com a seguinte pergunta. Ele vai falar sobre a dupla natureza de Jesus. E ele falava como homem ou falava como Deus? E aí Kardec vai dizer que as duas coisas, que os ensinos do Cristo eram de forma excepcionais. E se ele falava como homem, era motivo de controvérsia. Mas se ele falava como Deus, era indiscutível. E ele vai dizer que Jesus tinha sim, se não seria enganação, ele tinha sim as duas características, a duplicidade em si. Ele tinha um corpo e ele tinha um espírito. Ele era como nós aqui, almas. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele leva um tempão explicando o que é alma para o espiritismo. Leiam. E então, a parte corporal de Jesus é o que fazia ele sentir como todos nós. Ele se adensou, encarnou, ganhou um corpo e passou a sentir o que todo homem na terra sente. Sentiu tristeza, chorou, 3 vezes. Sentiu medo, sentiu dor,
sentiu sede. E Kardec diz que possivelmente ele sofreu. Sentiu e sofreu como todos nós, homens na terra. Mas a sua parte divina, espiritual, que a gente não alcança ainda, porque ele é um espírito puro, lembrem-se, ela falava e pensava como Deus. Então, tudo que foi dito por Jesus, que não escreveu nenhuma linha, mas foi escrito pelos seus discípulos, foi Deus que falou através de Jesus. E por isso muito tem se confundido e achado que Jesus também é Deus. Deixa eu só passar a página da minha cola. Bem, essas são as questões da passagem que a gente estudou. Vocês estão vendo que elas estão em cores diversas, porque algumas foram ditas por Jesus, que são as que estão em marrom, e as outras foram ditas pelos discípulos. Então, duas foram ditas por um ser que sabe. As outras foram ditas por seres vacilantes, assim como nós, que acreditam. Há uma diferença. Então, as questões foram essas que a gente analisou dessa passagem evangélica. Dura esta palavra, quem pode ouvi-la? Isto vos escandaliza? Porventura vós também quereis partir? Senhor, a quem iremos? Não vos escolhi os 12? Inquebrantável palavra. Eu poderia escolher qualquer uma, e eu sei que nós somos individualidades, e cada um de vocês, quando lerem as obras da codificação, terão duras palavras. A mim, Carla, essas 3 questões são duras palavras de ouvir. Todas as vezes que eu as leio, eu penso como os discípulos. Duras essas palavras de Jesus. A primeira é a questão 642, que diz: é preciso fazer o bem no limite de suas forças. Fazemos o bem no limite da nossa energia, das nossas forças? Porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não haja feito. Ele não diz que vai ser porque vão analisar porque a gente fez mal. Não, mal é ignorância. A gente já passou dessa fase. Mas todo o mal que adveio de um bem que a gente não fez, esse será cobrado. Questão 643. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Para mim não dá. Se eu tivesse mais condição, se eu tivesse mais tempo, mais saúde, mais energia, né? Tem um gigante deitado, aquele palestrante que fazia, tetraplégico, que fazia palestra sorrindo numa cama. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais ocasião. E aí eu brinquei com o pessoal do EAD. Egoístas, assim como eu. Ser útil na medida do vosso poder. E a questão 645, gente, mas quando eu vejo, eu já comi aquele doce. Quando eu vejo, eu já falei aquilo. Quando eu vejo, eu já... Arrastamento, sim. Irresistível, não. Mesmo mergulhado na atmosfera dos vícios, você pode vencer. Duras essas palavras. Em Caminho, Verdade e Vida, na lição 176... Emmanuel vai dizer que o cristianismo é a religião da verdade e do amor. Que a plataforma, que Jesus nos trouxe uma plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele é o modelo e guia, como no Espiritismo. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos, porque todos nós teremos. Isto vos escandaliza? Escândalo
Então, as palavras de Jesus, muita gente lê o Evangelho de Jesus e diz, isso é coisa de absurda, é para dominar as massas, é para isso, é para aquilo, né? Porque é motivo de escândalo. Então, quer dizer que as palavras do Cristo é motivo de tropeço, de obstáculo, que impede de prosseguir, causa estrago ou miséria em sua vida? Porque isso é o significado de escândalo. Assim como os falsos discípulos, vivemos a murmurar, sussurrar justificativas com vontade de seguir outro caminho. Num dia chuvoso, frio, né? A mamãe falou logo, hoje está muito frio, filha, não vou não, senão ela estava sentada aqui na primeira fileira. Perdoa a mamãe, que já está idosa, né? Perdoa, Senhor. Bem, e aqui, nessas questões, eles vão nos dizer o porquê nós estamos ainda nesse momento de achar que tudo é um escândalo, que a vida do Cristo é um escândalo. Porque somos espíritos imperfeitos. Ainda temos inveja, temos ciúme, propensão ao mal, ignorância, mas não podemos continuar. Não podemos ser aquele que diz, eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Não podemos mais ser assim. Orgulhosos, egoístas. E qual é o objetivo de estarmos encarnados, meus amigos? Se não suportando todas as vicissitudes, palavra bonita que a gente aprende no Espiritismo, né? Vicissitude, todas as dificuldades da existência corporal, devemos prosseguir. Não quer dizer que você vai entrar na casa espírita, sua situação financeira vai melhorar. A sua doença vai curar. O seu problema familiar vai desaparecer. Pelo contrário, né? Parece que eles nos testam, muitas vezes elas até aumentam. E na questão 466, Kardec vai dar uma notinha. Ele vai dizer, Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho. Somos livres para escolher. Mas o arrastamento existe, mas não é irresistível. E aqui na Casa Espírita o pessoal começa muito a dizer uma frase que é, vamos parar de muquerelar. Que quer dizer murmurar, reclamar, lamentar, queixar e lamentar. Então, amigos, não vamos mais muquerelar. Porventura vós também quereis partir? Viver sem Jesus é realmente viver? E aí pode dizer, mas eu tenho um amigo que é ateu, que ele é maravilhoso, ele é ótimo e vive sem Jesus. Será que ele vive sem Jesus? Ou Jesus dele tem outro nome? E aí na questão 625, eles vão nos dizer qual é o modelo e guia, gente. Todo mundo sabe essa pergunta, 625, qual é o modelo e guia? Vide Jesus. Modelo de perfeição. E a questão 84, eles vão falar que nós todos somos livres. Temos o que no Espiritismo se chama livre-arbítrio. Você tem a liberdade de pensar, de agir. Aí vocês podem dizer, Carla, mas eu posso ser preso, posso ser amordaçado, ninguém vai me ouvir, eu não vou poder fazer nada, mas você pode sentir e pensar. Você é livre, ninguém vai poder contra isso. E na questão 872, eles vão diferenciar, é muito interessante, como é que esse livre-arbítrio, quando a gente está aqui encarnado e quando a gente está desencarnado, quando a gente é espírito. Quando a gente é espírito, a nossa visão é a do cume. A gente vê todo o nosso percurso e a gente começa a escolher as vicissitudes. E aí o benfeitor fala assim, não, Carla, menos, não vai dar para você. Não, bota, eu vou dar certo. Eu vou igual uma Ferrari, eu vou chegar lá. Né? Aí a gente encarna. E aí a gente fica, puxa, eu não pedi para nascer, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, eu não pedi essa doença, eu não pedi isso outro. Você pediu, meu irmão, você pediu, infelizmente. Essa é a realidade. E aí no estado corporal, o seu livre-arbítrio é a sua decisão de ceder ou não
as influenciações. E aí a gente no espiritismo é tudo obsessor, né? Não tem demônio, mas tem obsessor, é quase igual, né? E aí a gente fica assim, não foi obsessor, mas tem obsessor encarnado, tem auto-obsessão. Então, orai e vigiai. A quem seguiremos, Senhor? Se não for o Senhor, se o Senhor não tiver palavras de vida eterna, a quem seguiremos? E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Luís vai nos dizer assim: basta examinar, julgar quais são as obras desta pessoa. Se possuem virtudes cristãs eternas, tais como caridade, amor, indulgência, que é a tolerância amorosa, a bondade, se tem união, e se os atos condizem com o que essa pessoa fala, ela é enviada de Deus. Em Pão Nosso, capítulo 151, Emmanuel vai nos dizer que a doutrina de amor de Jesus, à medida que ele revelava as características da sua doutrina, os seguidores, que eram numerosos, tal essa passagem, iam penetrando os círculos do domínio da responsabilidade. É difícil ter responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos, afastaram-se. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum, olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. E aí a gente vai falar igual o Walter, eu trabalho para Jesus. Não vamos olvidar Jesus. Em uma carta que Chico Xavier fez para o Vantuil, presidente da FEB na época, ele fala da dificuldade dos trabalhadores da seara espírita cristã. Por quê? Emmanuel fala para ele, isso aí é uma citação de Emmanuel: começar a tarefa cristã espírita é fácil. Todos podemos. Continuar mediante as vicissitudes é difícil. Mas chegar ao fim com Jesus é crucificar-se. Estamos preparados? Duras essas palavras. E eu não vos escolhi os 12? E aí, gente, Jesus fez acepção de alguém? Restringiu alguém? Escolheu só o grupo dos 12? Não. O número 12 tem no rol dos números, ele tem um número de muita importância, né? São os 12 signos do zodíaco, os 12 deuses do Olimpo. E na Cabalá judaica, os 12 quer dizer a totalidade, o completo, o perfeito, o povo de Deus. E quem é o povo de Deus na humanidade terrestre? Todos. Todos nós. E na questão 803, eles vão perguntar, Kardec vai perguntar: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Não tem exclusão na religião cósmica universal. Seja onde você estiver, até nos multiversos, né? Ricardo ficou fosforilando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai pensar assim, no que a gente olha o nosso mundo, olha o jornal, olha a televisão, ou as mídias, né? E a gente vê tanta desgraça, morte, tanta maldade, e a gente fica pensando. Espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade, mais paixões, misérias, enfermidades de toda sorte. E conclui-se o quê? Que a espécie humana é uma triste coisa. Isso no século XIX. Mas nós já estamos no XXI e ainda pensamos a mesma coisa. Mas eles vão continuar dizendo que nós estamos aonde que se mandam pessoas sãs para um hospital.
para uma penitenciária, para um subúrbio. Só manda quem precisa ir. Somos nós. E a gente acha que um mundo de regeneração, se fala tanto em mundo de regeneração, a gente acha que vai dormir hoje, amanhã vai acordar na regeneração. Mas não é assim. A regeneração começa aqui. Eu me regenero, saio a servir a Jesus e o mundo se regenera. Trabalho de formiguinha, mas precisamos todos seguir. As assertivas do Mestre Jesus. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. E ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por Deus. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Nós temos como ser humano várias faculdades. Temos a faculdade do instinto, temos a faculdade da razão, da emoção, mas a gente tem mais uma faculdade, que é a espiritualidade. Desde princípio inteligente ao anjo que seremos, nós vamos progredindo e ganhando faculdades. Para se tornar um espírito puro, a gente precisa angariar espiritualidade, não é religiosidade. A religião é uma alavanca. Espiritualidade é muito mais. A gente precisa angariar a espiritualidade. Então, as palavras de Jesus, elas são para o corpo, para a vida momentânea, para a história de Carla nessa vida? Não. Essas palavras do Verbo Divino são para o infinito. E Kardec faz uma notinha no Livro dos Espíritos que é muito interessante. Ele fala assim, é difícil a gente compreender que uma coisa que teve fim, que uma coisa que teve começo não teve fim. E assim somos nós. Tivemos um começo, mas jamais teremos fim. Então, aqueles entes amados que partiram, eles vivem, pois eles não terão fim, assim como nós. E Jesus falava de uma forma alegórica, né? Eles vão dizer, com muito adereço, com muito simbolismo, porque ele não queria que a gente compreendesse naquele momento. A gente não podia compreender naquele momento, éramos crianças espirituais. Mas ele falava para impregnar o sentimento, a emoção. Então, quando você está triste, pega o Evangelho e lê uma passagem, aquilo... Você está feliz, aí cada momento você pode ler a mesma passagem e dependendo de como você tivesse sentido, ela vai te impregnar de forma diferente. Porque esse era a intenção do Cristo, impregnar o inconsciente, o emocional, para quando estivéssemos preparados intelectualmente, podermos entender. E chegou a hora. Já podemos entender. E a promessa do Cristo é para que façamos a observância da lei, compreender, disciplinar-se e executá-la. E aonde está contida a lei de Deus? Na consciência. Todo mundo já sabe isso de cor, né? A grande maioria. Faz compreender as palavras do Cristo, que eram alegóricas. Então, se Paulo de Tarso fala, se a gente lê e olha só a letra, mata. Mas o Espírito engrandece. Desvenda os mistérios. E quem quiser saber dos mistérios, vai ler a Gênesis, onde Kardec vai explicar para a gente muitos dos milagres, supostos milagres. Jesus, um Cristo planetário, o governador do orbe, estava presente quando veio da formação do nosso planeta. Ele sabe manipular tudo que foi criado e manipulado no nosso planeta.
Então ele pode fazer tudo aqui com a manipulação da terra, ele sabe. Não há milagres. Suprema consolação, porque ele traz uma causa justa e um fim útil a todas as suas dores. Está doendo? É justo, porque Deus é soberanamente bom e justo. E terá um fim útil. Pode não ser nesta encarnação, mas Deus não está vendo o fim dessa encarnação. Ele está vendo o espírito puro que você vai ser mais à frente. Não é? Os espíritos falam no Evangelho, né? Que a gente precisa ter obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Eu falo que eu, Carla, quando estudo o espiritismo, eu penso assim, tá tudo justo, tá tudo certo, a minha consciência é super obediente, mas o meu coração, que danadinho, não é nada resignado. É difícil. Aí a gente sofre igual criança, faz birra, mas é justo e útil. Fé inabalável no futuro, diminui a importância dessas vicissitudes frente ao horizonte do espírito imortal. A certeza da felicidade futura vai trazer paciência, resignação e coragem para prosseguir. Às vezes você tem uma doença incurável, você tem uma pessoa difícil do seu lado, mas isso te dá coragem de prosseguir. Porque você sabe que a sua vida é muito mais que essa. Eu quero fazer 1000 coisas. Tem gente que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Calma, respira. Vai fazendo aos poucos, dentro do seu tempo e do seu limite, porque você tem infinitas vidas. Não deu para aprender a tocar piano nessa vida, vai aprender na outra, né? E assim vai. Como é belo, né? E aí, em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, mais uma vez, vai dizer: a palavra de Jesus transcende qualquer lavor. Dirige-se a todas as criaturas da terra. Traz os princípios espíritas cristãos. Indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. E ele termina magistralmente. Além das suas lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e a servir Jesus. Está doendo, eu estou chorando, faz parte. Sofrer faz... Jesus sofreu, possivelmente, segundo Kardec. Por que nós não vamos sofrer? Porque somos espíritas? Sofra, mas reflita. Por que e para que? O Espiritismo diz por que e para que nós sofremos. Reerga-se. Não fique igual criança birrenta no chão. Reerga-se com a força da doutrina espírita cristã. Segue confiante nesse futuro infinito e serve a Jesus. E vocês vão ver como a gente se sente melhor. Eu lembro uma vez que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. E eu era aqui do grupo de passe domiciliar da casa. Eu ia passar por um momento muito difícil, e o grupo estava se reunindo para ajudar uma companheira. Eu fui, com o coração apertadinho, mas eu fui. Fiz a oração, demos o passe, conversamos com a amiga. Depois eu passei pelas minhas vicissitudes daquele momento. Mas aquilo me deu uma injeção de ânimo, uma força tão grande para passar pelas... Vendo a minha amiga passar, orando junto com ela, aquilo me deu a energia necessária, espiritual, para eu também passar pelas minhas. Porque todos vamos passar. E aí vem a compreensão do discípulo. Mas antes disso, a outra assertiva do Cristo. Ninguém pode vir a mim se não lhes for concedido pelo Pai. Por que Deus faz isso?
Ninguém pode vir. Gente, Paulo de Tarso, quando viu Jesus em toda a sua glória, ficou cego. Imagina nós. É como diz a minha filha, ia ficar tudo birulei, porque a gente não ia conseguir abarcar isso. E aí, na questão dos Espíritos 628, eles vão falar, a verdade é como a luz, o Espírito de verdade. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos ofusca. Então, o Pai nos concede sempre ir até Ele. Ele espera isso da gente, porque Deus é fiel. Os nossos irmãos evangélicos não falam? Deus é fiel. Pura verdade, gente. Deus é fiel. Nós não somos. Mas Deus é. E um consolador, Emmanuel, vão perguntar para ele, a virtude é concessão de Deus ou é aquisição? E aí ele vai dizer, a dor, a luta, a experiência são oportunidade sagrada concedida por Deus. A virtude é uma aquisição imorredoura, mas é fruto do trabalho e do esforço próprio. Eu amo a minha filha, né, Ana Paula? Mas não adianta. No final das contas, como diz Madre Teresa de Calcutá, é ela e Deus. É ela, a consciência dela e Deus. Mais nada. E eu lembro, né, quando eu li isso, eu lembrei de uma citação de Meimei. Eu gosto muito desse espírito, ele é muito amoroso, né? Eu gosto muito da Meimei. E numa poesia que ela fala, confia sempre, ela diz, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Dificuldades, dores, sofrimento, todos teremos. Mas, se seguimos sem Jesus, somos revolta, somos raiva, somos medo. Com Jesus, a gente é gratidão, confiança, coragem. E aí vem a assertiva do discípulo. A compreensão. É engraçado como que as palavras certas nos diálogos de Jesus com os discípulos sempre vinham de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas as palavras perfeitas vinham através dele, porque ele era um médio de inspiração, como alguns podem acreditar, ou ele era um espírito de melhor envergadura, que no processo de animismo falava as palavras de compreensão maior. Fiquem cada um com a que quiserem. E aí ele diz, tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos. Crer e saber é a mesma coisa? São etapas do processo espiritual. Crer é quando a gente duvida. Eu acho que está certo, mas eu duvido. Agora, saber diz, não, eu sei. Né? A gente ouve muita palestra espírita, o povo falando aqui, não, eu não acredito na imortalidade da alma, eu sei. Né? Eu sei que os espíritos existem. Então, a gente muitas vezes diz, eu acredito em Deus, mas sei que vou morrer. E alguém discorda de mim? Eu acredito em Deus, mas sei que vou morrer. É uma certeza. Mas à luz espiritista, a gente já pode dizer, eu sei que Deus existe. Ele é soberanamente bom e justo, mas eu não o compreendo. E eu sei que a morte não existe. Olha como muda de figura. No Céu e o Inferno, capítulo 6, item 23,
Eles vão dizer, a crença é um ato de entendimento, é um processo. Crer, eu preciso entender para crer. Que por isso mesmo não pode ser imposta. Eu não posso dizer para o meu filho, né, Riva, você tem que crer no Espiritismo. Não posso. Eu posso ensiná-lo, educá-lo, evangelizá-lo. É válido, façam isso. Segundo Santo Agostinho, a fé e a razão se complementam quando em sintonia. A gente crê entendendo. E a gente vem para o ESG, a gente aprende tanta coisa aqui no ESG, né? E eu comecei a entender tanta coisa, comecei a convidar meu marido para ir à casa espírita. Convidei anos a fio, agora ele vem e senta, hoje ele não está aqui. As minhas filhas, eu trouxe a força para a evangelização, porque eu falei, gente, eu estou entendendo tanta coisa, eu tenho que trazer. Qual é o meu maior talento, se não elas? Nada mais é maior para mim, mais valioso. E aí, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Graças ao Espiritismo. Temos que agradecer a Jesus, Jesus Cristo, que nos deu maná na primeira revelação, nos deu o pão substancioso que ficou dentro de nós e nos deu o fermento do Evangelho, do Espiritismo, que nos faz esse pão crescer e a gente pode doar. Isso é maravilhoso. São duras palavras, mas é maravilhoso. E então, amigos, no Fonte Viva, capítulo 59, Emmanuel vai fazer um resumo sobre as palavras de vida eterna, que eu achei muito interessante para trazer para a gente. E ele vai dizer, rodeiam-te as palavras do Mestre, em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Pode estar velada. Olha aquele amiguinho ateu que te fala uma coisa certa. Guarda teu coração à escuta. A gente vive tanto no automatismo que a gente não tira um minuto para refletir naquela coisa insistente que fica na vida da gente. Um amigo que senta do lado e diz, olha, você está bem assessorada, vai em paz. Né? A gente não para, não ouve. Guarda teu coração à escuta. Muitas vezes te mantens despercebido. A gente ainda está esperando as mesas girarem. Jesus curar os leprosos. E não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição, a beleza. Exortam-te a considerar as palavras de vida eterna, a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Deus é grande, Deus é enorme, Deus é transcendente, mas quer viver imanente. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar. Não é dos muçulmanos, não é dos judeus, não é dos espíritas, não é, é nosso lar. E a humanidade, nossa família. Aquele vizinho difícil, aquele coleguinha do trabalho, é minha família. Revelam no amor o laço que nos une e unirá a todos, como uma teia de aranha. Tocou ali, o amor vai lá. Deu raiva aqui, a raiva vai lá. É uma teia. André Luiz diz que nós estamos em Deus como peixes no oceano, em evolução em dois mundos. Reverbera aqui, vai lá. É Deus mandando o recado, unindo as pessoas afins. Porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Ouve a voz de uma mãezinha
de um pai, de um filho, que é a coisa mais pura. Criança, quando pega na bochecha da gente, fala assim, mãe, por que você falou assim com o moço? Aí você fala assim, é mesmo, por que eu falei assim do moço? Eu no carro, minhas filhas morrem de rir, que eu me transformo num monstro no carro, né? E aí elas ficam, mamãe, você não tinha que ter falado assim, tinha que ter falado assim, moço, por favor, sai da minha frente. Eu já tinha falado um palavrão. Então, gente, não é? Eu sou uma pessoa difícil. Não te ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem e devem penetrar o nosso coração. A gente escuta, entra, caraca, faz ouvido de mercador. Entra aqui e sai por ali. Gente, se falou, para e ouve. Às vezes bate aqui no orgulho, né? E a gente fala assim, não vou ouvir. Para, espera. Fala, me falou isso, né? Que eu sou muito orgulhosa, né? Eu ouvi isso há pouco tempo de um irmão. Você é prepotente e orgulhosa. Eu sou prepotente e orgulhosa. Mandaram um recado. Né? Eu falei, sou mesmo, com muito orgulho. A gente ainda é assim, né? E nós, as frases, não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, né, na época de Chico, né? Hoje em dia, na época de um e-mail, de um WhatsApp, Instagram, tem tanta coisa moderna, né? De uma página, de um livro. Então, abre ao acaso, né? E você vai ver, vem certinho para você naquele momento. Mas, no fundo, todas essas palavras procedem de Jesus. O divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia. E, sobretudo, o nosso seguro apoio mental. Está com a mente confusa? Leia Jesus. Nas horas difíceis das grandes renovações. Leia Jesus. E aí, amigo, a gente fica achando que tudo que está acontecendo é horrível, horrível, horrível. E aí a gente não vê o lado bom da coisa. A gente não vê a frente. Tem uma história, que eu não sei a origem, das 3 árvores num vale. Haviam 3 árvores conversando entre si. Uma árvore fala assim, não, eu vou ser um lindo baú. Nele vai conter os tesouros melhores do nosso mundo. A segunda árvore, na sua soberba, fala assim, pois eu farei parte de um grande navio e carregarei reis pelos mares, em toda a sua magnitude. A terceira árvore, um pouquinho mais humilde, né? Falou assim, não, eu vou ficar aqui mesmo, eu adoro aqui, eu vou crescer tanto, que quando alguém entrar nesse vale e olhar para mim, vai ter que olhar para cima e vai pensar em Deus. Mas o tempo passa e o tempo de Deus corre devagarzinho. E um lenhador, sem ter a sensibilidade de ouvir as pobres árvores, cortou as 3. A primeira foi feito um coxo para alimentar animais, pobrezinha. A segunda virou pedaços e dela fizeram um pequeno barquinho. A terceira foi cortada em 2 vigas e separada num galpão. Pobres, infelizes, tristes, amedrontadas árvores. Mas a primeira, num belo dia, uma mulher, sem encontrar lugar para ter o seu filho iluminado, recebeu o seu filho numa estrebaria de animais e colocou o seu bebê naquele coxo. E a árvore entendeu que naquele fim da jornada ela tinha carregado o maior tesouro do mundo. A segunda árvore
Virou um barquinho que os pescadores utilizavam para o seu dia a dia, para o labor da sua vida. Era peixe fedido para tudo quanto era lado, homem suado de tudo quanto era jeito. Era uma tristeza, coitada, daquela árvore. Mas um dia, um rei adentrou nela. E ela ouvia as palavras que soavam como música na brisa. A árvore entendeu que quando aquele rei acalmou a tempestade, não haveria rei mais magnífico para ela carregar. A terceira árvore, coitada, teve um fim mais infeliz. Dela fizeram uma cruz. E um homem teve que carregá-la durante todo um trajeto morro acima. Sofrendo, triste, amedrontada, ela viu aquele homem ser massacrado, furado, e o seu sangue escorrer pela sua madeira. Ela viu aquele homem ser zombado, ela viu as mulheres chorarem, ela viu a noite escurecer. E ela viu aquele homem expirar. E ao expirar, ele ensinou a maior lição que poderia na humanidade a gente ter: o amor e o perdão. E até hoje, quando alguém olha para um formato de cruz, pensa-se neste homem, Jesus Cristo. E eu termino, meus amigos, com a letra de uma música. Toda vez que eu vou, estava conversando com o pessoal do EAD, toda vez que eu vou preparar um estudo, uma palestra, como sou médium, né, Walter, meu dirigente da reunião mediúnica, como eu sou médium, sempre fica uma música como uma monoideia na minha cabeça. Aquela música fica repetindo, 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 até eu acabar aquele estudo. Não são músicas sacras, nada disso, mas convido a todos a prestarem atenção na música da monoideia, que o benfeitor, provável anjo, meu protetor, ficou me inspirando para que eu pudesse fazer esse estudo para todos nós aqui. Lembrando que eu sou o escriba, tá? Só para lembrar. E essa música é uma música da Paula Fernandes, da Kel Smith, que quer dizer prometo. E diz assim: repara só como a gente se confunde. Amanhece o dia e a gente já se ilude. Buscando 24 horas, lutando o dia todo, correndo atrás de ser feliz. Ah, hoje eu vou ser feliz, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou emagrecer, vou ficar bonito, vou pintar o cabelo. A gente está correndo para ser feliz, né? Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência. Porque o tempo, meus amigos, não congela para você entender o que é importante. Preferir sempre um eu te amo verdadeiro. Isso vale bem mais do que juntar todo o dinheiro. Porque o dinheiro não compra a cura do sofrimento do espírito. Preciso me aceitar como imperfeito, viu? Somos seres imperfeitos ainda. E ter coragem de ser eu mais por inteiro. E viver de bem comigo, do jeito que eu sou, buscando entender os meus defeitos. É bem melhor ter paz do que ter razão. Porque a verdade tem um tempo para cada um. É necessário transformar o seu medo em gratidão. Prometo, Senhor Jesus, prestar atenção às miudezas da minha vida. E quando estiver doendo, olhar o céu com delicadeza e ver quanta beleza. Prometo, Senhor Jesus, nas minhas dificuldades, sorrir um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de viver num mundo muito mais bonito. Gratidão.
Peraí, gente, só finalizando, porque eu já estava levantando. Não temas. Eu fui pesquisar, né? Eu botei lá no Google, né? Doutor Google. Qual é a palavra que mais aparece no Novo Testamento? Não temas. Não contei, tá? Tá lá. São 365 não temas. Tem uma para cada dia do ano. Não temas. Quantos são? Não temos? 365. Maravilha, hein? Não sabia, não. Carinha, excelente tudo. Excelente, parabéns ali. Uma beleza aí a gente poder estar aqui hoje, né? Nesse dia frio lá fora, né? E a gente poder se aquecer com essas palavras ali. Muito obrigado e muito bom mesmo. Excelente. Amigos, vamos nós então. Márcia preparou alguns avisos aqui. O primeiro deles é com relação à agenda, né? Que a Márcia pediu para avisar então que a gente já está com a agenda de 2025, né? Aqueles que desejarem, então, adquirir na livraria. Já chegou a agenda ali. Aproveitando também, a Carla aqui, nós teremos aí a palestra da Associação Médico Espírita de Teresópolis, né? No dia 28 de julho, às 10 horas, né? Pelo Facebook da AME Teresópolis ou pelo YouTube da AME Teresópolis, e teremos o mesmo Cláudio Conte, né? Cláudio que veio aqui na semana passada, estará então abordando o tema mediunidade e espiritualidade. A Carla hoje falou até da espiritualidade, né? Então estará abordando os dois. Bom, eu tinha uma outra questão também para agradecer, né? Acho que a Edilene já foi, né? Era com relação ali à festa julina, né? Agradecer bastante as pessoas aí que vieram, né? E pedir desculpas que eu não vim. Então, eu estava falando para todo mundo, vem, vai lá, e quando acaba eu que não vi. Mas eu estava convidado em casa e aí não pude evitar de quarentena. Mas apesar de estar de quarentena, eu acompanhei a festa. Não sei se vocês já repararam, mas tem umas câmeras aqui. E eu consegui, pelas câmeras, ficar no meu Big Brother lá e acompanhar vocês na festa. Então, não estava presente, mas estava acompanhando a festa e pude me alegrar aí com vocês ali. Então, queria agradecer muito aí a vocês pela participação, agradecer aqueles que fizeram a festa, né, os trabalhadores, aqueles que doaram para a festa também, né? Agradecer, enfim, a todos. É isso que, como a Carla falou hoje, a nossa vida, né? São essas alegrias que a gente vai tendo, que vai nos renovando, que vai nos fazendo, que vai nos dando forças, né, para a gente caminhar sempre adiante. Então, caminhar junto é sempre melhor do que caminhar sozinho. Então, vamos continuar nessa caminhada, agradecendo aí a vocês aí bastante. No mais, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Maria Júlia. Obrigado, Maria Júlia. Seja muito bem-vinda e espero que tenha gostado aí do estudo. E também querendo alguma informação sobre a casa, Maria Júlia, é um prazer para a gente ajudá-la, tá bom? Mais alguém? Sim, vamos lá. Como são os seus nomes? Juliana e Ana Tereza e Juliana, né? Sejam muito bem-vindas. A Juliana eu já conheci lá fora pelo Free, né, Juliana? Já estava agasalhada ali, coitada ali, naquele Free. Espero que o Free não tenha estragado o calor da noite ali. Espero que tenha gostado aí do estudo. Querendo alguma informação também estamos à disposição. Tá bom, gente? Mais alguém não, né? Então tá, amigos. Então vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, né, da noite, para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? O Edson está ali, que vai dirigir ali o nosso trabalho de passe. Então tá, amigos.
Vamos então aproveitar aí esses momentos, essa oportunidade que a vida nos coloca de estarmos aqui reunidos. Vamos refletir um pouco, pensar em Jesus nesse momento. Querido amigo, como é bom andar contigo pelas estradas da vida. Bem sabemos, querido e amado Mestre, nossas capacidades tão limitadas de enxergar além da primeira curva. Mas contigo, querido amigo, caminhamos a passos seguros na certeza que tua mão nos segura nas dificuldades da vida, na certeza de que teus olhos, sempre verdes da esperança, sempre enxergando dias melhores, sempre enxergando as lições, as oportunidades de sermos mais felizes, nos guiarão nessa estrada. Como é bom sentir a tua voz, melodiosa, sempre nos falando de amor, de carinho, devolvendo-nos a esperança, sussurrando aos nossos ouvidos palavras de exortação, na certeza de que tu confia em nossas caminhadas. Por isso, Mestre, nós te agradecemos pelo caminhar. Bem sabemos a distância da chegada, mas não nos importa, porquanto a felicidade não é chegar ao destino, mas caminhar contigo. Ajuda-nos, Mestre, a enxergar em cada dia que nasce a tua presença ao nosso coração. Ajuda-nos a enxergar em cada obstáculo as tuas lições para nos transformar em pessoas melhores. Ajuda-nos assim, Senhor, a seguirmos irmanados no sentimento de fraternidade daqueles que escolheram caminhar unidos, caminhar contigo para o alto. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E que a tua paz que sentimos nesse momento possa nos encher o coração e carregar conosco aos nossos lares. Fica conosco, querido e amado Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, muito boa noite, muito obrigado. Então, vamos passar para o trabalho de passe.